aqui, hein? Olha só agora, hein? Não. Você já parou pra calcular quanto que você gasta? Não, eu tô lendo ainda, não vou conseguir. Fazer o efeito da fumaça, todo mundo faz o efeito da fumaça. Eu vou pegar. Vocês podem ver, eu tô aí hoje com um cenário bonito. Mais ou menos, né? Agora que eu percebi que eu tava sem a minha luz aqui, vamos ver se vai fazer muita diferença. Porra! É mais ou menos. Olá, internautas! Bom dia, boa tarde, boa noite, política suja do Brasil! Oi. Sejam bem-vindos ao Vapor Barato DIY, eu sou o Thiago Pirajá e hoje nós vamos dar continuidade àquela série de vídeos começando DIY, ou como eu chamei ela de DIY 101. Nos últimos vídeos a gente falou sobre os passos iniciais, né, de como começar realmente no DIY, os insumos, o que são cada insumo, as ferramentas, e eu falei um pouco sobre as marcas, sobre onde conseguir receitas online, né, sobre a comunidade, falei um pouco, e eu acho que hoje a gente já pode dar um passo um pouco maior, falar um pouco sobre conceitos de criação. E quando eu falo conceitos de criação, eu estou falando assim, a minha interpretação, parte do meu processo criativo, né, como funciona um pouco para mim. Eu desenvolvi esse método muito a partir das minhas leituras e dos vídeos do Wayne Walker, do DIY or Die. Então, eu sempre vou fazer referência ao trabalho dele e vou usar muitas das mesmas terminologias que ele usa, né? Então, antes da gente começar, se inscreve aí no canal, marca o sininho para receber notificação sobre os próximos vídeos, me segue lá na Twitch também, vira e mexe, eu faço umas lives ou jogatinas lá, estamos lá jogando sempre. Porra, doação ao caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? O que mais? No Instagram também, Facebook, se inscreve lá, segue a gente lá, beleza? Então vamos lá. Eu queria trazer para vocês como conceito, como processo de criação, né? Não é conceito, como muito agora conceito, um processo de criação, a ideia de fundação, base e camadas. Eu sei que é muito batida essa coisa das camadas no Juice, né? Quando o Juice Maker vai começar, o próprio Wayne usa muito essa coisa do top note, middle note e bottom note, né? Que seriam as notas mais altas, as notas médias e as notas mais baixas dentro do Juice, né? E assim, vale lembrar que é só uma referência, né? O seu juice não precisa ter necessariamente 3 sabores, 3 ingredientes, né? Não é uma regra. Você não precisa sempre ter buscar em 3 camadas, né? Mas é muito uma coisa de ideias para como você criar juices mais elaborados, né? Então, assim, a minha interpretação dessa coisa das camadas, né, do top note, middle note, bottom note, foi essa coisa da fundação, base e camadas. O próprio Wayne usa o termo fundação de uma maneira, ele cita bastante as blueprints. E para mim a ideia da fundação seria aquela ideia principal da receita. O que é o que você procura ali no seu líquido final, né? Qual que é a planta baixa, né? O termo blueprint é literalmente a planta baixa da sua receita. E a base, que não confundir com as stones, com as trinities, né? A base aqui
no conceito, no processo de criação, seria realmente a combinação que você vai utilizar para ter os sabores que você idealizou, né, na sua fundação. E as camadas são como esses sabores vão se acomodar, como eles são definidos no juice, de uma maneira que vai te agradar, e aí você vai poder moldar, amplificar um sabor, uma nota ou outra, né? Então, eu fiz 2 posts no meu site, vaporbarato.art, entrem lá, eu vou deixar os links aqui na descrição, em que eu faço muito dessa... Eu tento explicar esse conceito de fundação, base e camadas, né? Usando o exemplo da Dinner Lady, Lemon Tart, e de uma outra receita do Dave, o Idiot, ID10T, que é o 1, 2, 3 Sprite, né, que é o Cranberry Sprite dele, sensacional. Só que quando eu fui começar a fazer, eu não tinha todos os ingredientes que ele usa, então eu usei desse conceito de criação para tentar elaborar algo em cima da ideia dele, né? Então, porque é bem isso, né? A fundação, ela é uma ideia meio abstrata, né? Ela não é tipo, minha fundação vai ser vanilla cupcake, vanilla custard, não. A fundação é a ideia, é o que você imagina ali quando você vai pensar numa receita, né? A base, sim, a base é quando a gente começa a selecionar os ingredientes que a gente acha que vão ficar bem naquela receita, já pensando em todas as estruturas da receita, né? O exemplo que eu cito no post da Lemon Tart, a gente tem o Dinner Lady Lemon Tart, a gente tem a massa como uma nota mais baixa ali, mais no fundo, o limão o creme de limão com uma nota mais alta, mais forte, e o merengue ali com uma nota intermediária, né? Um creme, um marshmallow, por assim dizer, uma nota intermediária. Isso é a minha interpretação do Dinner Lady Lemon Tart. Tem gente que acha que a massa é muito mais proeminente, que a massa carrega muito mais o limão do que o recheio cremoso, que é muito sutil, o curd de limão da Lemon Tart. Então realmente o limão ele fica muito mais misturado com a massa do que como se fosse um creme de limão. Então aí você já começa a perceber que a separação das camadas, a gente está falando de líquidos, né? Então a gente realmente não tem como ter esta separação de camadas no nosso paladar. Quando você pega uma torta de limão e pega o garfo lá e vai assim, você tem 3 texturas diferentes, você tem 3 aromas e sabores diferentes quando você coloca elas na sua boca e sente elas no seu paladar. Isso no Juice seria o grande objetivo dos Juice Makers, é conseguir criar essas divisões de camadas, moldar essas divisões de camadas dentro dos juices, né? E entendendo como essas construções, né, de receitas e entrega essas camadas, a gente pode começar a extrapolar a ideia, o conceito, e para o que a gente tem, para os nossos ingredientes. E aí é muito fácil para uma torta de limão virar um cheesecake de limão, e virar um cheesecake de morango, pode virar um bolo de morango, pode virar um bolo de limão, né? E aí vai. Essa é a beleza desse processo de criação que eu defini. Então assim, vamos lá. Eu vou agora para a bancada fazer um mix legal. Eu tô pensando aqui, elaborando aqui uma receita de bolo de chocolate. É um perfil que eu abordei poucas vezes de maneira pública, eu não tenho, acho que, muitas receitas de bolo públicas, e acho que é um bom momento, né, devido aí à atual corrida pela Prefeitura de São Paulo. O pessoal está precisando um pouquinho de bolo, né? Então, vamos lá para o bolos de chocolate para a felicidade da galera. Bora! Aqui a gente vai desenvolver uma pequena receita usando aí os conceitos de fundação, base e camadas. E eu vou fazer uma receita de bolo de chocolate.
Quando eu estava desenvolvendo as minhas ideias para bolos de chocolate, eu cheguei em alguns ingredientes que eu conheci, né, primeiramente, e me acomodei neles. Então ainda não experimentei outros perfis de saborizantes, né, como pound cake, nona cake. Tem muitos bolos ainda que eu quero experimentar. Então, né, como vocês sabem, utilize essa receita muito como uma base, como uma ideia, né? como a fundação, né? Para as receitas de vocês, com os ingredientes que vocês escolherem, tá? Não precisam seguir à risca esse conceito de fundação, base e camadas, mas assim, tentando usar isso para desenvolver as receitas a partir dos insumos que vocês têm, vocês vão ver que vocês vão aproveitar muito melhor esses insumos, né? Então vamos lá. A minha fundação, né, a fundação da minha receita de bolo, que é bem simples. Eu quero um bolo de chocolate com uma massinha fofa, uma cobertura de chocolate mais ao leite e um recheio de chocolate. Aí, no caso, o chocolate pode ser um pouco mais amargo para contrastar melhor com a massa e com a cobertura, beleza? Então essa foi a minha fundação, conceito que eu estava trazendo, a ideia é esse, fundação é isso, é a minha ideia para a receita, né? E aí a gente tem a nossa base, o que eu vou usar para construir esta minha fundação. Eu tenho aqui, que eu já até meio que separei, assim, estava falando, Yellow Cake da Flavor West, Cake Batter da Capella e cadê aqui? Vanilla Cupcake também da Flavor West. Eu vou usar estes 3 ingredientes para compor a minha base de bolo, porque dos ingredientes que eu experimentei foram os que eu consegui utilizar para criar uma base de bolo mais fofinha. Se a gente quisesse um bolo um pouco mais pesado, a gente poderia utilizar um outro vanilla cupcake, um outro bolo mais denso. Deixa eu ver como é que o exemplo que eu posso dar aqui seria o vanilla cupcake da Capella. Ele tem muito mais uma cobertura, um frosting, né, que eles chamam icing, do que esse cupcake da Flavor West. O Yellow Cake da Flavor West também entrega uma camada de bolo um pouco mais fofinha, apesar de ter um pouquinho de baunilha também nele, ter uma base de baunilha, ele tá muito mais ali puxado pro bolo de pão de ló limpo, né, sem muitos sabores. E o Cake Batter, ele tá mais ali para entregar uma camada mais amanteigada no bolo, uma coisa um pouco mais natural da cocção do bolo, né? Que a gente, como eu vou usar o Vanilla Cupcake para trazer uma textura, eu vou arredondar ela com o Cake Batter para deixar essa textura um pouco mais densa, para deixar o bolo fofinho, mas a ideia é que o bolo cresceu bastante dentro do forno, beleza? Na minha cobertura eu vou usar o Flavor Milk Chocolate. E eu tô pensando aqui em usar o Capella Double Chocolate V2. Peraí que... Não, aqui não. Já coloquei errado, mas tudo bem. Double Chocolate V2. Por que eu prefiro... Eu tô preferindo o Capella Double Chocolate do que o TPA Double Chocolate? Porque eu acredito que o Capella tem um pouco mais de corpo, entrega um sabor um pouco mais próximo de um chocolate raspado e quase que derretido ali, né? E eu vou finalizar com o recheio. O meu recheio eu vou utilizar este aqui, também da Capella, que é o Chocolate Fudge Brownie. E ele não é puramente um chocolate, a ideia é que ele seja um fudge brownie, né, como o próprio nome diz. Opa, aqui.
O Fudge Brownie, ele seria um brownie de chocolate com uma camada de certa forma cremosa. Então ele carrega um chocolate amargo, meio amargo, por assim dizer, bem forte nas suas notas de fundo. Então talvez seja uma boa ideia utilizá-lo aqui como um recheio, né? Como eu estava falando, as camadas por si, elas vão ficar muito ali difíceis de serem identificadas no líquido, né? Eu não estou cozinhando um bolo e pegando o bolo e cortando o bolo e tendo ali o recheio, a camada de bolo, a camada de cobertura separadamente no meu paladar. A minha ideia é que essas porcentagens que eu vou apresentar para vocês, elas vão compor de certa forma uma sensação de camada e textura conforme vocês forem evaporando a receita. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou fazer a receita, eu vou fazer 50 ml, porque eu quero deixar ele maturando bastante, eu vou experimentar durante o tempo, e também porque eu quero usar esse frasquinho bonitinho aqui. Faz tempo que eu não mixo nada muito escuro, então vai ficar legal aqui um takezinho do líquido misturando os chocolates, se misturando no VG e no PG. Beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer 50 ml, vou fazer para mim, então eu vou usar só 2 mg de nicotina. Vamos começar. Eu peguei o costume de começar sempre utilizando propilenoglicol nos meus mix, muito porque eu utilizava uma balança que não era tão precisa quanto essa aqui. Você vê que essa daqui eu bato aqui na mesa, ela não vacila, mas eu assopro, ela mostra bem, é bem precisa. Então, mas peguei o costume e vou fazer. Então eu vou colocar aqui o PG, eu vou usar 11,40 gramas de PG para 50 ml de líquido. Vai ficar 11,39, né? Tá de sacanagem. Então vamos lá. Nosso primeiro ingrediente aqui é... Cadê aqui? Cara, eu vou começar... Eu vou seguir a ordem que o aplicativo está me dando aqui. Eu estou usando o VCalc, vapingcommunity.co.uk. Vou começar aqui com o Cake Batter da Capella, 38 gramas. Nossa, tá tudo 0,1 a menos, tá de sacanagem, mas vai ficar assim mesmo. Então agora nós temos Chocolate Fudge Brownie da Capella em 0,50 gramas. Eu tô usando 1%, ele especificou tudo aqui, 1 grama por ml. Tá. Vou continuar assim, né? 0,50 Chocolate Fudge Brownie. Não, o número tá certinho porque eu tô fazendo 50 ml, né? Tá certo. Então, 0,50 gramas de Chocolate Fudge Brownie. Olha a cor disso aqui, que maravilha. Tá de sacanagem. Agora nós temos o Double Chocolate da Capella em 0,38. Olha que sacanagem. Então, Milk Chocolate da Flavor
Esse aqui é 0,25. Esse aqui é bem concentrado, então é um chocolate ao leite, bem legal. Não precisa de muito. Para ele já, eu coloquei muito. Tudo bem, 0,30. Depois eu arredondo ali na receita. Mas aqui seria 0,25, tá, pessoal? Vou usar o Super Sweet porque, né, sempre uso, né? Deixar de usar não sou eu. Tá bom, olha, essa eu acertei em ponto. Aí agora vamos para o bolos. Vanilla Cupcake da Flavor West, usa 1%, eu também posso 50. Vai ficar ponto 49, sacanagem. E finalizando, Yellow Cake da Flavor West, 1,75. Ele vai compor a maior camada do bolo. Nossa, muito bem. Interessante dar uma pequena misturada aqui. Ó, eu já vou pôr a minha nicotina porque eu uso pouca nicotina, eu vou usar com o passar dos dias aí, né? 2%, 4. Tudo bem. Beleza. E aí, a gente vem com glicerina vegetal 44,14 gramas. Nossa, que coisa linda. Essa gota não contou não. Vou dar um outro medidor aqui para conseguir essa gota. Deixa eu ver, passou um pouquinho. Tudo bem. E é isso, meus amigos. Então é isso aí, pessoal. Mixamos aí nossa receitinha de bolos. Tô aqui agitando no frasco. Eu usei aquele copinho de Becker muito mais para mostrar o líquido se misturando. Eu acho muito legal isso, ainda mais nesses líquidos mais escuros. Vamos lá. Off the shake. Bom, não é uma das piores. Deixa eu ver se algum aqui tá sujo.
secando esse algodão. Vamos experimentar rapidinho, vamos experimentar. Senão esse vídeo também fica muito prolongado, né? Um review do Juice fica para um outro momento, mas vamos ver inicialmente aí como é que ficou. Chocolate, né? O Milk Chocolate e o Chocolate Fudge Brownie sobressaem mais aqui no aroma. Bom, é uma receita a ser melhorada, com certeza. Tenho certeza que com o feedback aí de vocês a gente pode escolher melhores ingredientes, definir melhor essas proporções, mas eu já te digo que de off the shake assim, não tá ruim não, viu gente? Não tá ruim não. Eu acredito que ela vai maturar. Vou chutar aí pela proporção uma semana. Mas a camada de bolo já dá para perceber ali, ainda um pouco sutil, talvez muito mais uma mistura das gorduras, né? Mas o cheiro tá legal. Você tem aquele aroma do chocolate por cima. Talvez uma receita que nem precise aí do super sweet a mais. Vou fazer uma revisada nessa receita. Eu queria falar só que essa receita vou publicar ela, mas ela vai ficar em constante modificação porque eu utilizei 3 ideias aí num conceito, né, de bolo. Eu misturei bolos, eu misturei chocolates para tentar camadas diferentes. E a gente vai vendo aí nos próximos dias como que essa receita reage. No próximo vídeo nós teremos aí já um caminho, né, um pouco mais árduo a ser trilhado, porque a gente vai começar a falar sobre os sabores. Eu vou tentar abordar o máximo de sabores que eu tenho ao meu dispor. Então, se você tiver algum sabor que você queira conhecer, que você está na dúvida se você pega, se você quer saber como que ele funciona dentro de uma receita que você já está pensando, ou se você quer, né, informações sobre o sabor, deixa no comentário aí que eu vou levar em consideração para o próximo vídeo, beleza? Muito obrigado pela audiência. Novamente, marca o sininho, se inscreve no canal, segue a gente lá na Twitch, Instagram, Facebook, everywhere. Eu sou o Thiago Pirajá. Este foi mais um vídeo de conteúdo do Vapor Barato DIY.